queria que você pudesse compartilhar toda a sua vivência em relação a esses 11 anos que está no hospital, alguns casos assim que mais te marcou, né? O que você pode falar sobre isso? Então, Mônica, teve muitos casos, né, que me marcaram, né, no hospital, né, mas 2 que eu guardo, assim, um foi numa escola, que não vem o caso falar aqui, né, que eu trabalhava na escola, e o outro do hospital, é que a parte da empatia mesmo, para você tratar o paciente. Certa vez, eu cheguei no hospital bem de manhã, e aí tinha um rapaz jovem, uns 24 anos, lá na recepção. E aí eu vi ele lá em pé, mas eu não sabia por que ele estava em pé, né? Achei que ele estava em pé porque ele queria estar em pé, tinha bastante cadeiras. E aí ele passou comigo umas 9 horas da manhã, né? Eu cheguei 8, ele passou comigo umas 9. E aí quando ele entrou lá na sala, o irmão dele entrou também. Só que o irmão dele estava mais choroso do que ele, que era o paciente, né? Estava mais impactado do que ele. Aí eu falei para ele, né, pro paciente, senta, né? Aí ele falou assim, eu não posso sentar. Daí eu falei assim, por quê? Ele estava com um câncer tão avançado já no intestino que ele não suportava nem sentar, né? Porque sentia muita dor, muita dor. Tanto é que ele tinha que fazer um exame em Vilhena, eles demoravam 3, 4 horas para chegar em Vilhena, que tinha que estar parando, porque ele ia deitado de bruços e parando tanta dor. E aí o que eu fiz? Eu me levantei da minha cadeira e fiquei em pé, né? Eu falei assim, olha, se você não pode sentar, eu também não vou ficar sentado, vou te atender em pé. E fiquei ali, né? Atendi ele uns 40 minutos em pé. E aí ficou marcado para a próxima semana, um retorno comigo. Só que nesse meio tempo, nessa semana, ele ia fazer a cirurgia, né? Não, ficou marcado para 10 dias depois. Aí nesse meio tempo ele ia fazer a cirurgia de intestino. E dessa cirurgia ele não saiu vivo. Então isso me impactou muito, quando eu fiquei sabendo, né, que ele tinha falecido. E ele era um rapaz assim, tão alegre, né, tão bem-humorado. Talvez ele não sabia da gravidade ou estava negando, né, aquela gravidade toda. E isso me impactou bastante, né, uma pessoa tão jovem, alegre, falante. Eu atendi ele em pé durante, né, que eu vejo isso como uma empatia com o paciente, né. Fiquei em pé ali também, falando com ele. E aí isso me fez pensar bastante, né? Aí eu lembro que nesse dia eu cheguei em casa, aí fui direto no quarto do meu filho, abracei ele e dei graças a Deus dele estar bem, entende? Porque eu vi aquele rapaz como se fosse meu filho, né? Porque eu tenho um filho de 26, outro de 21, e eu via, naquela época eles eram mais novos, claro, né? Mas eu via aquele rapaz como meu filho. Então, quando eu estou lá no hospital, lá no centro de oncologia, hoje, cada pessoa que eu olho, se é mais jovem, eu olho para aquela pessoa como se fosse meu filho, ou se fosse minha mãe, ou poderia ser meu pai, ou poderia ser meu sobrinho. Então, a gente acaba levando isso para a gente. Aí, essa parte me impactou. E outro caso que me impactou bastante, tinha uma paciente de câncer de mama e ela tinha um acompanhante. E a paciente era muito resiliente, muito tranquila, mas eu via que a acompanhante dela, que era amiga dela, não era tão tranquila assim, né? Ela era muito emotiva, né? Eu atendia a paciente no leito e ela ficava ali do lado e ela sempre emotiva. Aí um dia ela me falou assim, eu nunca recebi um abraço da minha mãe. Ela, né? A acompanhante. A acompanhante, aham. Né? Aí eu levantei, né, que eu estava sentada na banqueta, eu falei assim, então eu quero que você me dê um abraço, imagina que eu sou sua mãe. E aquele dia ela me abraçou, mas ela chorou. E depois desse dia, nunca mais ela ficou impaciente, inquieta, emotiva, entende? Então isso aí também me tocou bastante, a acompanhante. Estender esse olhar não só para o paciente, também para aqueles que estão acompanhando, Sim. né? Compreender que esse familiar, ou até mesmo um amigo, enfim, que ele também precisa reorganizar a sua rotina para estar ali ao lado, precisa estar forte também, bem, para cuidar do outro, né? Exato. Val, e para a sua vida pessoal? O que mudou, o que foi transformado, qual a aprendizagem que você tem durante esse período que está lá?
Então, para minha vida pessoal, né, como eu falei lá no começo, é assim, é valorizar a cada minuto de vida, valorizar cada vez que eu sei que eu não estou doente, né, meus filhos não estão doentes, né, valorizar, como eu disse lá no começo, que eu posso me locomover sem precisar de ninguém, né, eu posso comer o que eu quero, para a vida pessoal também, ter mais empatia pelas pessoas que estão sofrendo, né? Pelas aquelas pessoas que estão doentes, né? Então é isso, a minha vida pessoal. Eu vejo assim, às vezes a gente vai pentear o cabelo da gente, né? A gente não está com câncer, a gente vê os fios caindo, já dá uma angústia ver o fio de cabelo caindo, não dá? Né? Agora imagina aquelas mulheres que sabem que vai perder, né? Todo o cabelo. Então, para minha vida pessoal, eu levo isso, né? Olhar o outro com mais amor, né? E muita gratidão pelo que eu vivencio na minha vida e na minha família. Isso que mudou na minha vida pessoal. Às vezes, quando dá algum probleminha, a coisa dos dia a dia, da rotina, quando eu penso em reclamar, eu já penso assim, não, mas espera aí, eu vi um caso assim ontem, hoje eu vi um caso assim, que sofrimento é aquele? Isso que está acontecendo aqui não é nada, não é nada. Então, isso mudou na minha vida pessoal. Foi Exato. Isso. Valorizar, né, as coisas simples, o nosso dia a dia. Ser grata. E ser grata, né? Que é muito, Sim. muito, muito, muito importante. Falando um pouquinho... Voltando ali, gente, eu tenho minha colinha aqui, que para quem me conhece sabe que para eu não me perder nas minhas emoções, Val, eu deixo o meu roteirinho. E toda a questão do diagnóstico, do tratamento, tudo aquilo que nós conversamos aqui, uma coisa que é importante falarmos também sobre o estresse, né? Desde a angústia de já estar procurando um médico porque percebeu algo no seu corpo, e até mesmo toda a questão da rotina, da reorganização, tudo que envolve, até mesmo, como nós conversamos, os estigmas, né, em relação ao câncer, como cuidar do estresse, até mesmo uma forma de prevenção, a nossa saúde mental, né, independente de ser câncer ou não, como que a psicologia ela pode contribuir nesse momento de estresse. O estresse ele é muito desgastante, né? Seja em qualquer época, seja com câncer ou não câncer, mas com câncer piora, né? Então potencializa ainda mais. Então o que a psicologia pode contribuir nisso? Fazer, né, uma psicoeducação com esse paciente, né? Informar os malefícios do estresse, passar alguns exercícios, né, para eles, tipo exercícios de lazer, né? Porque às vezes é tão estressante a rotina, a correria, né, o trabalho, né? Então, eu sempre costumo dizer para os meus pacientes, agora vocês estão em umas férias forçadas, né? Então, vai tirar da rotina o trabalho, vai tirar da rotina o cuidado, às vezes até da família mesmo. Vocês vão delegar tarefas, vocês vão ser administradores, né? Coloca outras pessoas, vocês vão só delegar a tarefa na casa de vocês, né? E vão fazer o que vocês gostariam de fazer e nunca fazia, né? Por causa da rotina, né? Mesmo que seja uma coisa simples, né? Mas vão ver algum lazer que vocês queriam fazer que há a possibilidade de fazer agora, né? Agora, porque nem tudo pode se fazer quando está em tratamento, né? Mas coisas simples, sim. Então, vocês vão aprender a delegar tarefa para os outros, não ficar olhando se ficou bem feito ou mal feito, não vai adiantar, né? Porque a gente sempre acha que se não for do jeito da gente, tem que ser. Então, vamos fazer. Eu não sei, aí eu sempre digo, eu não sei o que vocês gostam de fazer, se é assistir série, se é ler, se é para casa de uma amiga ficar tomando café e batendo um papo. Então, vocês vão priorizar isso, né? Para deixar o estresse de lado. E sempre procurar um profissional. Não estou conseguindo? Procura o psicólogo. Fala com a sua médica, né? Fala com uma amiga bem próxima, sempre procurar ajuda. Procura uma rede de apoio, né? Mas vão curtir um pouquinho de lazer, né? É o que a gente orienta eles.